Fala Bahia, Bahia FM e Bahia FM Sul. E já estamos aqui vendo o nosso querido Robson Reis, médico infectologista, professor da Faculdade Baiana de Medicina. Nós vamos conversar com ele, porque ele trouxe essa preocupação para a gente já havia alertado aqui sobre isso. Estão aumentando os casos de dengue na Bahia. A gente está sempre falando disso aqui. Quem ouve a gente diariamente aqui no Fala Bahia sabe que a gente sempre fala sobre isso, tá? Inclusive citamos o caso da nossa colega Andréa Silva, que sofreu e muito. Aliás, um grande beijo, Andréa, para você e para o Ricardo, que sofreu muito. A dela foi dengue ou Foi chikungunya. chikungunya. Então nós vamos falar sobre isso e é super importante. É o que eu falei agora há pouco no meu Instagram. Chegou até pergunta aqui para o Dr. Robson aqui no Instagram, Emerson José Oficial, Emerson com 2 M's, siga lá. E lá no meu Instagram tem o link aqui do nosso canal do YouTube. Dr. Robson, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Bahia. Boa noite, Emerson. Boa noite, Danuta. Boa noite a todos Olá. vocês do estúdio e aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Dr. Robson, antes de a gente começar aqui, eu pedi para Tony Moinho separar, porque tem certas coisas que a gente tem que falar e provar, né? Há mais de 10 anos, eu criei, gravei, executei uma campanha contra a dengue, chikungunya e zika. Há mais de 10 anos. Tony Moinhos me lembrava que ele nem trabalhava no Fala Bahia ainda, né? Eu pedi para Tony separar pelo menos 2 trechos. Vamos botar um trecho primeiro que tem a ver, espero que esse trecho esteja certo, se não estiver, vocês me perdoem, não tem problema, que tem a ver com a história dos pneus de ontem. Ontem, o Dr. Robson Reis me disse que acompanhou o programa. Ontem, um ouvinte mandou a foto de pneus empilhados no cartódromo de Lauro de Freitas. Empilhados. Não é pneu separando as pistas do kart, não. Pneus empilhados. Ô, Tony, bote aí um pedacinho da campanha aí para Dr. Robson e todo mundo ouvir. Você já combateu a dengue hoje? Entregue os pneus velhos para os serviços de limpeza urbana. Caso realmente precise mantê-los, guarde-os em local coberto. Chega de dengue. O Fala Bahia está nessa guerra. Fala Bahia, com Emerson José. Informação com credibilidade. Isso tem mais de 10 anos. E a gente 14, patrão. tem 14 anos? Isso tem 14 anos, doutor Robson. A gente tem que continuar com essa campanha. Será que é possível um negócio desse? Doutor Robson, te preocupa também esse aumento de casos? Olha, Emerson, sem dúvida, porque a gente está falando aí de 3 doenças. Esse aumento que a gente viu, né, através do boletim epidemiológico, não somente dos casos de dengue, mas também de zika e chikungunya, como você colocou. Então, a carga dessas 3 doenças... Ô, doutor Robson, rapidinho, doutor Robson, rapidinho. É porque a produção botou aqui, o Vinícius e o David aqui, a produção botou lá a foto dos pneus. Eu não sei se o senhor está vendo aí, o ouvinte está acompanhando no rádio, pode ver depois. Gente, são centenas de pneus, um embolado com o outro, centenas no cartódromo de Lauro de Freitas que o ouvinte mandou ontem. Pode prosseguir, doutor Robson. Não, tranquilo. Então, assim, e esse trabalho, essa fala que você, né, colocou essa sonora anteriormente, é extremamente importante, Emerson, porque a gente estava falando. Esse aumento preocupa no Brasil, só para você ter ideia, em relação aos números de casos de dengue, já vão mais do que 1.400.000 pessoas acometidas por dengue no ano de 2023. Né? Então, imagine a carga dessas doenças, tanto a dengue como a zika e a chikungunya. E na Bahia, né, o boletim epidemiológico, ele mostra realmente um aumento significativo dos casos de dengue, de zika e de chikungunya. A dengue, nós sabemos que geralmente a doença ela cursa de forma benigna, ou seja, o paciente ele acaba melhorando, mas infelizmente alguns pacientes eles podem apresentar formas graves da doença e a óbito. Tem a questão também da zika, que a gente, né, tem que lembrar que ela está ligada à síndrome da zika congênita. Quantas mães esperaram seus filhos e essas crianças, infelizmente, foram acometidas por malformações, né, e tiveram seu desenvolvimento neuropsicomotor comprometido. E a chikungunya, como você citou,
caso anteriormente da colega aí da TV, que ela acabou apresentando esse quadro. Muitas vezes chikungunya pode fazer isso, essa artralgia crônica, essas dores que impossibilitam, incapacitam os pacientes. Então, é preocupante sim o aumento do número de casos dessas doenças conhecidas como arboviroses, que são doenças transmitidas através da picada do mosquito Aedes aegypti. E aí, como você colocou, Emerson, realmente, pneus, né, qualquer coisa que venha armazenar água, sem sombra de dúvida, vira um criadouro para essas larvas se transformarem em mosquitos e aí transmitir essas 3 doenças. Só para não perder aqui o pensamento aqui, Danuta, rapidinho. Doutor Robson, então, pelo que o senhor falou aí, a mulher grávida, ela tem que ter uma preocupação maior, então. Sim, a gestante, boa parte de doenças pré-contagiosas, elas acabam até tomando uma proporção mais grave em gestantes. Em relação à zika, principalmente, ela pode apresentar, né, a criança que nós chamamos síndrome da zika congênita. Então, essa criança ela pode apresentar malformações, essa criança ela pode ter um desenvolvimento neuropsicomotor comprometido. Então, ela também causa preocupação à zika, principalmente em gestantes, né? A chikungunya para aqueles quadros crônicos, como nós falamos, por vezes até incapacitante, e a dengue podendo, como nós vamos falar ao longo da entrevista aqui, até mesmo levar a óbito, como já tivemos mais de 70 óbitos na Bahia por dengue nesse ano. Doutor Robson, eu queria fazer uma pergunta relacionada à vacina, né? A vacina contra a dengue. Queria saber como é que está funcionando atualmente isso, né? Não vejo muita campanha assim, relacionada à vacina. Queria que você explicasse um pouco e falasse também relacionada à eficácia. Né? Qual a eficácia dela? Olha, Danuta, importante pergunta, porque tem se questionado muito em relação a essa vacina contra a dengue. Nós temos que lembrar que existia uma vacina antes contra a dengue, né? E essa vacina que se fala agora é uma vacina nova, é uma vacina que foi autorizada pela Anvisa em março desse ano, e ela chegou há aproximadamente 2 meses, né, nos laboratórios particulares. Nós esperamos que o governo ele possa entender as prioridades em relação ao combate, não somente ao vetor, mas também através das vacinas. Então, dengue agora passa também a ser uma doença imunoprevenível. Então, temos uma vacina de um laboratório farmacêutico conhecido, né, chamado Takeda, o biomédico que todo mundo conhece pela qualidade dos seus produtos, e chegou também essa vacina que tem uma eficácia global de aproximadamente 80%. A vacina anterior que existia contra a dengue era uma vacina que ela tinha certos problemas para serem, né, administradas essa vacina. Então, a pessoa já tinha que ter tido dengue, né? Então, assim, essa vacina agora não tem problema. Se você já teve ou não teve dengue, você pode tomar essa vacina. Ela está indicada para pacientes de 4 a 60 anos. Infelizmente, como nós falamos, ainda somente nos laboratórios particulares, mas por conta desse número, dessa carga da doença, como nós falamos, tanto no Brasil como na Bahia, aliás, em boa parte dos estados brasileiros em relação à dengue, talvez, né, o governo possa avaliar e implementar, colocar essa vacina ao SUS. Isso já é uma coisa que tem sido, né, solicitado por boa parte dos especialistas da área de saúde. 6h22, este é o Fala Bahia pela Bahia FM. Estamos conversando com o Dr. Robson Reis, médico infectologista, falando de dengue, chikungunya e zika. Atenção, gente. A prevenção é super importante. Daqui a pouco eu vou botar mais um pedacinho. Não só pneus, mas tem vaso de flores. Você tem que se preocupar com o seu quintal e com o quintal do vizinho, com a sua varanda e com a varanda do vizinho. O que não pode é ver isso que está acontecendo ali em Lauro de Freitas. A gente mostrou a foto agora há pouco. Portanto, então, pelo que o senhor está dizendo, então essa vacina ainda não foi incorporada pelo SUS, é isso? Emerson, não, e se nós formos buscar, né, no próprio Google, na mídia em geral, sobre essa vacina, alguns comentários trazem que essa vacina provavelmente não será incorporada, pois existe o governo priorizando a produção interna. Isso é ótimo, né? Nós temos que fazer ciência, principalmente os órgãos públicos, e trazer essa vacina, a produção nacional de uma vacina contra a dengue. Porém, nós temos que falar de agora. Agora o Brasil batendo recorde de casos de dengue, a América, né, do Sul em geral, a Bahia com os casos de dengue também. Então, assim, há sim um certo movimento de nós especialistas para que o governo possa, né, priorizar, criar maneiras. Lógico que não vai poder vacinar todo mundo, a vacina está indicada de 4 a 60 anos, mas tem suas contraindicações, é uma vacina de vírus atenuado, então pessoas que tenham problemas de imunidade, essas pessoas não vão fazer uso da vacina, né? Então, assim, o governo pode sim incorporar e criar medidas para priorizar, né? Então, assim, para verificar quais são os grupos prioritários.
Porque realmente, se você for vacinar todas as pessoas de 4 a 60 anos, não tem custo. Nós sabemos que o Ministério da Saúde ele tem também, né, outras obrigações, outras prioridades na prevenção de doenças, promoção de saúde, né, nos hospitais com complexidade terciária, saúde não é barato, mas nós, infelizmente, estamos falando aqui de uma doença que vem crescendo de forma, né, assustadora e que agora chegou uma vacina. Né? Então, seria estranho eu, como infectologista, dizer que não, nós poderíamos aguardar. Tem uma vacina, sim, sendo estudada por um laboratório nacional, desde 2009, por sinal, e essa vacina, na melhor das hipóteses, ela deve estar aí, né, no mercado em 2025, mas nós estamos em 2023 e com dengue aí batendo recorde de casos no Brasil inteiro. Doutor Robson, rapidinho, adulto, só para responder um ouvinte aqui que está no meu Instagram perguntando, e é uma dúvida também que muita gente tem. Ela está dizendo que o filho dela foi atendido numa clínica e disseram que era, deixa eu ver aqui, virose. E aí ela foi para outro médico, o médico disse que era dengue. São sintomas parecidos? Como fazer, como saber? Só com o exame de sangue, doutor Robson? Olha, isso é extremamente importante a observação dessa ouvinte, porque A Mônica. dengue é uma... Mônica, dengue é uma virose, né? Então, o que significa virose? Viroses são doenças causadas por vírus. Então, dengue é uma virose, chikungunya é uma virose, zika é uma virose, covid é uma virose. Né? Então, assim, existem os vírus respiratórios, intestinais, existem os arboviroses, como nós falamos, estamos trazendo aqui no programa agora. Então, é uma virose. Não, mas então, eu entendo a dúvida dela, porque quando a gente fala de virose, a gente fala daquela gripe mais forte e tal, sim, que não é causada por um mosquito. Não, e é justamente isso que a gente vai diferenciar agora. A pergunta dela e a observação foi extremamente importante. Então, quando o médico fala que é virose, na medida do possível, direcionar, olha, provavelmente você está com uma virose respiratória, nós temos como talvez testes para identificar influenza, covid, né, uma virose intestinal, existem alguns serviços de saúde que você pode identificar quais são os vírus intestinais, exemplo do rotavírus, e dengue também temos exame para diagnosticar. Lógico que no período, dengue no Brasil é uma doença endêmica com surtos epidêmicos. Então, assim, quando você tem muitos casos de dengue, a suspeita clínica, você já pode notificar esse paciente que dengue é uma doença de notificação compulsória como suspeita. E aí é importante, sim, com que o médico possa avaliar esse paciente, colher a história dele bem detalhada para ver se identifica algum sinal de gravidade, algum sinal de alarme, como a gente fala, realizar o exame físico, que ele também vai trazer dados importantes para a gente, né, na ausculta respiratória, no exame do abdômen, e realizar testes. Então, alguns testes são simples para realizar com o paciente dengue. Exemplo chamado prova do laço. Né? Existe o exame laboratorial, o próprio hemograma, que a gente pode encontrar as células de defesa um pouco mais baixas ou até normais. Geralmente as plaquetas elas vão estar baixas também, mas chama até atenção aqui para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo. Se uma plaqueta estiver normal, não afaste o diagnóstico de dengue. Então a observação dela é extremamente importante. Quando você atende um paciente que tem a febre e dor no corpo, dengue tem que entrar como suspeita. Emerson e Danuta, nesse período que nós temos, né, um aumento significativo no número de casos, se um paciente tem febre, principalmente, Emerson, febre de início abrupto e uma febre alta acima de 38,5 e um paciente com dor no corpo intensa, tanto que o outro nome de dengue é febre quebra-ossos, a gente deve suspeitar de dengue. Pode ter dor de cabeça, pode ter dor nas articulações. Muitas das vezes o paciente até espera, mas o corpo não apareceu aquelas pintinhas, não é dengue. Geralmente aquele raste cutâneo, que são aquelas lesões que coçam, elas surgem a partir do 5º, 6º dia. Né? Então, assim, não ficar esperando isso, a suspeita dengue. Então, nesse período, é importante que tanto os pacientes como os profissionais de saúde, para todos os pacientes que cheguem no serviço de emergência com febre, principalmente febre alta e dor no corpo, atentar para a possibilidade de dengue. Lógico que outras doenças podem fazer isso. A exemplo até da leptospirose, que é uma doença bacteriana. Mas aí existem outras características, existe uma investigação epidemiológica para saber se o paciente teve risco contra aquela doença. Então, foi extremamente importante essa colocação. Dr. Robson, é claro que aqui estamos falando sobre as questões da dengue, das viroses e tal, mas eu estou bem interessada aí nessa vacina, viu? Vou ser sincera, ser honesta, porque eu tenho pavor à dengue. Tive já conhecidos, inclusive pessoas que já faleceram com dengue hemorrágica e é algo muito, muito sério, grave, né? Então, por isso que estamos trazendo esse tema aqui. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a vacina, por exemplo, porque agora a gente teve aí o combate, né, à Covid-19, a gente tomou 4 doses e ainda a bivalente, então
Foram 5 aí jornadas de vacinas. A dengue também vai ter essa vacina contra a dengue também tem isso ou é uma dose só? E não sei se você tem essa informação ou se pode passar também, né? Qual a média de valor? Porque eu acho que isso é super importante para a gente passar para os Já nossos que ele falou ouvintes, para que o só tem em público. clínica Isso, particular que só por enquanto. tem Boa pergunta. em laboratórios. Danuta, eu entendo sua curiosidade pela vacina e realmente vacina é algo extremamente importante. Elas foram, né, elas estão sendo cada vez mais modernizadas. Né? Hoje nós temos vacina de RNA, vacina de vetor viral, né? Então vários tipos de vacina e elas estão evoluindo de fato. Essa vacina contra a dengue são 2 doses indicadas para pacientes de 4 a 60 anos, como nós falamos. Ela, infelizmente, só né, encontra-se em clínicas particulares. Em relação a valores, eu confesso que eu não sei quanto ela chegou recentemente, 1 mês, 2 meses nas clínicas particulares, eu confesso que eu não sei valores aqui dessa vacina, né? Mas por se tratar de um produto novo e inovador, eu acredito que a relação custo-benefício vale a pena, mas que talvez ela não vai estar acessível de fato para boa parte da população. Então, e essa vacina, Danuta, eu vou trazer outra informação, ela é mais importante ainda para aqueles pacientes que já tiveram dengue anteriormente. Muitos pacientes eles falam, doutor, mas eu nunca tive dengue. A vacina anterior que existia para dengue, para saber se o paciente podia ou não tomar vacina contra a dengue, nós temos que realizar uma sorologia, para saber se ele já teve dengue ou não. Essa vacina nós não precisamos fazer isso. Mas naquele momento anterior, quando a gente realizava a sorologia, o paciente falava, nunca tive dengue. A gente olhava lá o IgG, que é a sorologia, e falava, você já teve dengue. Então, os pacientes que já tiveram dengue, eles têm um risco maior de apresentarem complicações pela doença quando contraem novamente. São 4 tipos de vírus da dengue, né? A gente chama DEV1, DEV2, DEV3, DEV4. Você só pega uma vez por cada tipo de vírus. Mas, em compensação, cada vez que você apresenta, né, um novo quadro de dengue, você apresenta um risco maior de complicações. Então, a vacina ela é extremamente importante também, e principalmente, aliás, para esses pacientes que já tiveram dengue. Doutor Robson, rapidamente aqui, R$465 é a média da dose, hoje. Em algumas clínicas de São Paulo, eu dei uma checada aqui. Agora, rapidamente, para a gente poder finalizar, chegaram várias perguntas aqui no meu Instagram, estão chegando perguntas aqui de nossos ouvintes também. Robson Reis falando, médico infectologista falando sobre dengue. Diferença de sintomas de dengue, zika e chikungunya, né? E diferença de gravidade de cada uma dessas doenças. Rapidinho, eu vou tentar ser bem objetivo, porque são 3 doenças que apresentam um espectro semelhante, mas que guardam suas diferenças, lógico, né? Então, dengue, o paciente geralmente ele tem febre e dor no corpo. Febre alta, acima de 38,5, como nós falamos, e a dor no corpo intensa, mialgia intensa, como nós falamos. Pode ter dor de cabeça, pode ter dor nas articulações, mas a característica principal é febre de início abrupto e essa dor no corpo. Zika, o paciente geralmente a dor no corpo ela é muito menos intensa, ela é mais fraca, o paciente ele pode sentir uma fraqueza e a característica principal dos quadros de Zika vai ser justamente aquelas lesões de pele, né? Aquele racho cutâneo, vamos chamar dessa forma para as pessoas entenderem melhor, que ele surge ali no 3º, 4º dia de doença. Esse é o paciente com Zika. Geralmente é uma doença que não leva nem o paciente em missão ao serviço de saúde. Só para você ter uma ideia, somente 20% dos pacientes com Zika apresentam sintomas. Ou seja, a cada 10 pacientes com Zika, só 2 vão apresentar sintomas. Boa parte desses pacientes eles vão cursar de forma assintomática. Chikungunya já aparece um pouco mais com dengue. A diferença é que em dengue a dor é mais intensa no corpo. Chikungunya, a dor é mais intensa nas articulações. A febre também costuma ser uma febre alta. Então, essa seria a principal diferença entre elas. Em relação à evolução, dengue, o paciente costuma, né, após 7 dias, já não apresentar mais febre, já não apresentar risco de complicações. Porém, entre o 5º e 6º dia de doença, por incrível que pareça, quando o paciente melhora clinicamente, é quando ele tem um risco maior de complicações. Complicações neurológicas, hepáticas, né, cardíacas, ele pode ter uma série de complicações. Em chikungunya, o paciente ele geralmente melhora nesse período, mas ele pode ter uma fase subaguda, ele pode ter uma fase crônica, né, e apresentar essas dores em articulações que por vezes podem ser incapacitantes. E Zika, geralmente o paciente ele fica bem e não apresenta mais nada, porém tem um risco de gestantes da síndrome da Zika congênita. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está no nosso canal do YouTube, no canal do Fala Bahia. Eu quero mandar um abraço especial ao William Pedrosa, lá de BH, meu amigo de infância. Aí,
vai estar adorando o programa. Preocupe lá com a casa de Dona Naná, viu? Quintal dela lá, dá um beijo de Dona Naná, viu, seu William? E hoje à noite vai pro cinema, não vai ficar vendo futebol pra ficar enchendo meu saco, não. Ô, doutor Robson, antes de encerrar, eu queria botar mais um spotzinho rapidinho, pode ser, Tony Munhoz? De 14 anos. Inclusive, eu vou trazer aqui amanhã, nós fizemos cartilhas, espalhamos cartilhas na cidade. Se eu não estou enganado, foi pelo Fala Bahia. Solta aí, Tony. Você já combateu a dengue hoje? Evite ter bromélias ou outras plantas que acumulem água em sua casa. Caso as tenha, trate com água sanitária na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água, regando no mínimo 2 vezes por semana. Tire sempre a água acumulada das flores. Chega de dengue. O Fala Bahia está nessa guerra. Fala Bahia, com Emerson José. Informação com credibilidade. Campanha de 14 anos da Nutra, doutor Robson. A bromélia, porque ela é meio aberta, então ela acumula água, não é isso? Então, Isso. então eu acho que a gente deve até, a partir de segundo, a partir de amanhã, voltar com essa campanha no rádio. A gente precisa de voltar e ajudar. Doutor Robson, muito obrigado, um grande abraço, médico infectologista, professor da Faculdade Baiana de Medicina. Antes a Danuta já apontou o dedo aqui, alguma coisa? Antes, doutor Robson, aqui tem uma pergunta de ouvinte aqui, falando o seguinte, quando é chikungunya, ela já tem 4 meses com essa doença, já não sabe mais o que fazer. Cursar com a forma crônica dela, e aí o que a gente faz, não existe mais vírus ali. Existem as complicações, né, essas manifestações crônicas dessa doença, a gente acaba tratando esses pacientes, muitas vezes, com medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou outros tipos de medicamento. Então, esse paciente já não tem mais vírus ali, mas apresenta as complicações dessa doença, tá bom? Mas aí, Emerson, deixa eu só pegar um gancho, Emerson, a gente está falando sobre vacina, mas é importantíssimo também trazer para os ouvintes a importância da população, né, de prevenir, de dificultar o criador desses mosquitos da dengue, ou até mesmo se eliminar, como você colocou. Então, é importante medidas do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, mas é importante também a população fazer sua parte. Não deixar, como você falou, pneus, vasilhas, né, vasilhames, tanques abertos, porque tudo isso pode virar, até uma simples tampilha, Emerson, pode virar criador, né, de foco no mosquito da dengue. Então, isso é extremamente importante. Evitar com que esses mosquitos eles venham a se criar, né, essas larvas venham a se tornar mosquitos, e aí a gente sim vai ter esse cenário cada vez, infelizmente, de número de dessas arboviroses maiores. Né? E aí tem a questão também, quem vai para um local coincidente, que já saiba onde tem muitos desses mosquitos, essas doenças, utilizar repelentes é extremamente importante, usar camisas de mangas compridas, usar calça, né? Então, tudo isso vai ajudar a você se prevenir, não somente a vacina faz sua parte, mas também nós temos que entender que essa coisa social, né, de também ajudar na prevenção dessa doença. Olha, alertando aqui os nossos ouvintes, os meus seguidores aqui do Instagram, você que está no Emerson José Oficial aí, Emerson com 2 M's, vai lá na bio e tem o link do nosso canal do YouTube. Por que eu estou dizendo isso? Você pode acompanhar essa entrevista toda, passar essa entrevista para amigos, parentes, para os seus grupos e logo depois do programa, além do nosso programa inteiro ser colocado no canal do YouTube, no nosso canal do Fala Bahia, esse bate-papo com o Dr. Robson Reis aqui, em especial, vai estar em destaque. Só o bate-papo com ele, tá? Então você pode mais tarde pegar, né, Vinícius? Por volta de que horas mais ou menos, Vinícius? Umas 21 horas, 20, 30 mais ou menos, já vai estar lá e você pega esse bate-papo, porque é muita informação importante que você pode passar para amigos, para parentes, conhecidos. Então, mais tarde, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, você que está no meu Instagram, vai lá na bio e pega o link. Dr. Robson Reis, Danuta não quer deixar... não quero deixar o Dr. Robson embora sair, não, mas agora... e nem comercial não, entrar. Ô, Danuta, mas tem muita coisa importante. Depois de você fazer uma pergunta, eu vou colocar outra coisa de utilidade pública aqui. O perigo da automedicação. Sim. Isso é super importante. Quem tem dengue, perdão, não pode tomar qualquer medicamento, tem isso, né? Isso, olha, Emerson, já vou pegar esse gancho Danuta, rapidinho. Pode seguir. Então, assim, quem tem dengue, muitas vezes o paciente tem dor de cabeça, né, dor do corpo, febre alta. Ele vai e se automedica.
anti-inflamatórios, e eu vou falar o nome aqui, né, a gente tem que ser bem claro, diclofenaco de sódio, Voltaren, diclofenaco de potássio, cataflã, nimesulida, né, celecoxib, qualquer anti-inflamatório, acetilsalicílico, que é aspirina S, não pode tomar no paciente com dengue, porque pode aumentar o risco de sangramento. Essas medicações têm um efeito chamado antiagregante plaquetário e pode aumentar o risco de sangramento e esses pacientes se apresentarem complicações graves. Então, cuidado com a automedicação. Febre alta e dor no corpo, febre acima de 38,5, é melhor procurar o serviço de saúde. Danuta, você. Doutor Robson, na verdade, a minha pontuação aqui é para... Soilton Baqueiro está dizendo excelente entrevista. Doutor Robson sempre falando de forma clara sobre essas doenças. Está aqui acompanhando diretamente do YouTube. A galera que está mandando mensagem também no WhatsApp da Bahia FM, agradecendo o doutor Robson pelos esclarecimentos, pelas dicas também, que são super importantes, né? Tem uma ouvinte aqui, Thelma, dizendo que já teve dengue e está lamentando que a vacina é até 60 anos, porque ela tem 68 anos, né? Então, falando assim que, infelizmente, né, não pode... Não está dentro da população elegível, né, para poder tomar a vacina. E também perguntaram aqui sobre a síndrome de Guillain-Barré. Queria que você falasse um pouco. Interessantíssimo. Esse público do Fala Bahia é diferenciado, viu? Síndrome de Guillain-Barré são, na verdade, é uma complicação neurológica do paciente com dengue. Pode acontecer em outras doenças infecciosas, virais, bacterianas, né? Pode até medicamentos, mas dengue tem se notado um aumento de complicações neurológicas, seja ela uma encefalite, uma mielite ou Guillain-Barré. Então, o Guillain-Barré, o paciente ele começa a perder a força muscular, né, principalmente membros inferiores, e esse paciente pode evoluir com outras complicações neurológicas, inclusive parada respiratória. Né? Esses pacientes, muitas vezes são tratados com imunoglobulina, outros medicamentos, e eles acabam voltando à sua vida normal, mas podem apresentar sequelas ou até mesmo óbito por dengue. Então, essa é uma das complicações neurológicas. Até porque, Danuta e Emerson, não existe mais dengue hemorrágica. Hoje a gente fala que o paciente ele tem dengue, né, que é a dengue clássica, ele tem dengue com sinais de alarme, que é o paciente que tem dor abdominal intensa, o paciente que tem queda do número de plaquetas, sangramento pelo nariz ou pela boca, né? Isso nós chamamos de aquela fraqueza intensa, é um sinal de alarme, ou dengue com complicações, que é a dengue grave. É o paciente que tem complicações hepáticas, neurológicas ou até mesmo cardíacas. Então, essa é a classificação de dengue. Doutor Robson Reis, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, estaremos aqui sempre atentos e sempre fazendo campanha aí para a gente poder ajudar no combate à dengue e no combate à zika e à chikungunya. Muito obrigado, um abraço forte. Mais tarde, então, você que está no radinho aí, ouvindo a gente, você que está na Rádio Bahia FM, na Rádio Bahia FM Sul, mais tarde no YouTube, estará lá a entrevista todo dia você acompanhar, inclusive com imagens. Um abraço, doutor Robson. Obrigada, doutor Robson. Olá, de nada. E só lembrando, viu, Emerson, quem teve diagnóstico de dengue pelo profissional médico, hidratação salva. Então, hidratação, o médico vai fazer o cálculo e dizer quando hidratar. E vai medicar esse paciente também, tá bom? Então, lembrar que o mais importante é prevenir, tem vacina, tem, mas o mais importante é evitar os criadores desses mosquitos, como você colocou aí no programa e foi perfeito, né? Como você colocou, eu estava assistindo o programa, ouvindo o seu programa e vi aquilo ali, realmente fiquei triste, né? Porque nós sabemos que pneus naquela quantidade, ou qualquer, nós falamos uma tampilha, já vi no criador, imagina aquela quantidade. Então, parabenizar vocês também por esse trabalho importantíssimo de conscientizar a população, tá bom? Um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e boa noite. Valeu. Inclusive, eu deixei o microfone ontem aberto, eu deixo hoje de novo também para o pessoal do cartódromo responder, né, ao que foi dito pelo ouvinte e as fotos, né? E também a Prefeitura de Lauro de Freitas.